Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Zak e esse daqui é o vídeo de estreia do meu canal. E esse canal ele é para ser um encontro de pessoas que amam literatura. Então, se você ama literatura, principalmente a brasileira, seja muito bem-vindo, se sente, pegue um cafezinho, que hoje nós vamos dissecar o que é para mim um dos melhores livros do mundo, um dos melhores livros já escritos em língua portuguesa, que é O Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro, publicado em 1938, é considerado até hoje pela crítica e por leitores como um dos melhores livros da literatura brasileira. E não é em vão, tá? Esse livro, Vidas Secas, é um clássico, é uma grande obra com um tema muito profundo. E eu vou explicar para vocês alguns desses elementos que tornam esse livro uma literatura tão rara, tão rica e tão fascinante até hoje. É um livro que, mesmo publicado em 1938, está cada vez mais atual. Então, vem comigo que nós vamos dissecar em alguns pontos o Vidas Secas de Graciliano Ramos. E eu elenquei aqui 5 pontos que fazem, na minha opinião, com que Vidas Secas seja um dos melhores livros do mundo e um dos melhores livros que mais representam o Brasil. Então, o primeiro ponto, Vidas Secas é um grande retrato da condição humana, da desumanização, da miséria. Mas não só isso, o Vidas Secas também é um retrato das relações de poder entre as pessoas, entre as entidades, entre os povos. E não apenas isso, ele também é um retrato muito grande de como a educação tem um papel muito importante nesse meio. Mas calma aí, que essa parte da educação eu vou falar um pouco mais pra frente. Esse livro começa em um processo de mudança, onde o Fabiano, assim, a Vitória, os dois meninos que são apresentados sem nome, apresentados apenas como o filho mais velho, o filho mais novo e a cachorra-baleia, estão fugindo da seca. Enquanto eles estão fugindo, a, a história deixa muito claro o quanto eles estão cansados, o quanto eles estão saturados daquela vida de fuga, de fugir da seca, daquela situação. E a forma como isso é apresentado pra gente é uma forma seca, é uma forma dura, é uma forma direta. E isso é muito interessante porque até mesmo o céu azul, que é representado em Vidas Secas, ele é representado como algo que enlouquece as pessoas. Aquela brancura, aquele céu azul sem nuvens que as pessoas ficavam loucas de tanto calor e de tanto sol. E olhar aquelas árvores que são os juazeiros causava neles uma espécie ali onírica de pesadelo por não conseguir sair daquela situação. E esse retrato da desumanização, ele fala o quanto essas pessoas que estão à margem da sociedade, elas sofrem. O quanto essas pessoas que não estão ali, não são consideradas como a sociedade principal, como as pessoas principais, o quanto essas pessoas sofrem. Essa família tá fugindo ali da seca, mas para frente eles vão conseguir se adequar ali em uma fazenda onde eles começam a trabalhar novamente. E depois que a seca passa, eles começam até a ter ali uma vida, entre aspas, normal. O Fabiano é esse personagem multidimensional, é um cara que ele é o herói da narrativa do Graciliano, mas ele é um herói perturbado, ele é um herói cansado, ele é um herói que tem muitas limitações e ele fica tentando compreender as próprias limitações dentro dessa obra. Um exemplo muito grande disso é quando o próprio Fabiano ele já vive uma vida de trabalho muito puxada e muito cansada e ele não consegue se planejar para juntar o dinheiro para comprar a cama que assim a Vitória tanto quer. E isso mostra como esse personagem ele gostaria de ter uma vida melhor. E aí ele também é aquele personagem onde ele não consegue
fazer pequenos sacrifícios em torno de ter uma vida melhor. E olha que Graciliano Ramos não acompanhou o liberalismo econômico. Graciliano Ramos nasceu de uma época anterior à que nós vivemos hoje, onde as pessoas dizem: olha, trabalhe enquanto eles durmam, fique um pouquinho mais trabalhando, faça um esforço, que mesmo você nascendo na miséria, você vai conseguir crescer. E o Graciliano Ramos ele mostra esse personagem ali que está em uma situação de miséria e que quando ele tem ali algum pouco dinheiro sobrando, ele não consegue se planejar para ter ali um conforto melhor, uma cama melhor. Porque ele é um personagem que, mesmo tendo essa dificuldade, quando ele consegue algum dinheiro, ele acaba gastando, ele acaba jogando, ele acaba bebendo cachaça. E isso é um retrato de uma sociedade que está tão cansada de trabalhar e tão cansada de ter uma vida de miséria que às vezes ela precisa desses pequenos vícios para se manter sã. E o Graciliano traz muito isso. Essa condição humana está presente em todos os momentos da obra. Está presente no quanto os filhos dele não têm nome, não são demonstrados com nome. Está presente no quanto eles lembram do passado como se fosse um tempo melhor, quando assim a Vitória sempre lembra do passado, lembrando do papagaio que eles tinham na época que o papagaio era vivo, meio que tudo era melhor. E esse retrato da condição humana também vai se agravando à medida que o livro vai avançando, porque a gente vê o quanto que o Fabiano, principalmente o Fabiano, mas o quanto aquelas pessoas são consideradas ou até mesmo se consideram como animais. E é aí que nós vamos para o ponto 2, o segundo ponto que eu elenquei como sendo uma das principais características do livro Vidas Secas e que o torna um dos melhores livros de toda a nossa literatura. Mas antes eu quero só dar um recadinho para vocês. Esse vídeo só existe porque existem pessoas que apoiam o trabalho artístico, que apoiam a literatura, e esse vídeo é um patrocínio do Estúdio 98. O Estúdio 98, ele é o melhor estúdio de podcasts, gravações aqui em São Luís do Maranhão. Então, se você é de São Luís do Maranhão e você está procurando um estúdio completo para gravar suas videoaulas, para fazer suas fotografias corporativas, para gravar o seu podcast, o melhor lugar é o Estúdio 98, porque é um estúdio completo, os caras fazem de tudo. Os caras gravam videoaula, fazem vídeos personalizados, fazem fotografias corporativas. Então, é um estúdio completo, vale muito a pena você conhecer. É só você digitar aí no seu Instagram estúdio98.slz que você vai conhecer esse estúdio fantástico de podcasts, gravações, fotografias e o melhor, ele fica aqui na Avenida São Luís Rei de França, em frente ao supermercado Mateus e ao lado do supermercado Açaí. Então, o Estúdio 98 SLZ, é só você digitar no Instagram e você vai conhecer aí o trabalho fantástico que eles fazem. Voltando aqui para o nosso assunto do vídeo, o segundo ponto que eu elenquei como sendo o segundo fator que faz com que Vidas Secas seja um dos melhores livros da nossa literatura nacional, o estilo da escrita do Graciliano Ramos. Existem muitos críticos literários, até mesmo o professor Gurgel, que hoje é muito conhecido, que falam que a literatura brasileira tem muitas sobras, mas o Graciliano Ramos ele é conhecido exatamente por ir nessa contramão. O Graciliano Ramos ele acredita em uma escrita seca, em uma escrita que não tenha nada sobrando. E realmente, se você ler, é um livro muito curto, é um livro que tem ali o que realmente é importante, mas ao mesmo tempo é uma escrita que não deixa de te emocionar. Então, Graciliano Ramos, ele é uma pessoa que ele consegue, em poucas palavras, fazer com que você vá ter emoções muito profundas despertadas em você, despertas em você, e ele consegue fazer com que você tenha reflexões muito profundas a respeito desses personagens sem dizer tanto. Então, o autor Calvino, ele diz que um clássico é aquele livro onde aquele livro que nunca terminou de dizer o que tem para dizer.
E o Graciliano Ramos, ele faz muito isso. Ele nunca termina de dizer, porque o resto cabe a gente interpretar. Então, é uma escrita seca, é uma escrita limpa, ele consegue transmitir essas emoções muito profundas, essas reflexões muito pesadas pra gente. E eu tenho um ponto muito interessante nesse livro, que é no começo do livro, o Fabiano tá querendo continuar caminhando, mas um dos filhos dele tá tão cansado, uma das crianças está tão cansada que ela cai no chão e começa a chorar. E o Fabiano fica com raiva e o Graciliano escreve assim: tinha o coração grosso, precisava responsabilizar alguém pela sua miséria. Então, o Fabiano, ele é uma pessoa ali ele é uma pessoa analfabeta mesmo, ele é uma pessoa que não sabe ler. Então, é incrível como o Graciliano usa essas palavras para descrever um sentimento que o próprio personagem talvez não saberia explicar o que é aquilo que ele está sentindo, como por exemplo, o coração grosso, ou então na parte em que o Fabiano, nessa mesma cena, ele xinga o filho e diz assim: levanta, condenado do diabo, é, levanta, excomungado. Ele chama o filho de excomungado. E provavelmente a gente sabe que o Fabiano não sabe o que significa excomungado. Ele não sabe que excomungado é uma pessoa que faz parte ali da Igreja Católica e que ele foi retirado da Igreja Católica, expulso da Igreja Católica por ter cometido algum pecado, algum crime contra a Igreja Católica. Então, isso é o significado de excomungado. Mas o Fabiano, muito provavelmente, não sabe esse significado. Ele só sabe que isso é uma coisa ruim. Então, olha só quanta margem para subtexto o Graciliano Ramos deixa na forma como ele escolhe colocar essas palavras. É um livro onde parece que cada palavra foi moldada, foi buscada ali a dedo, cada palavra foi selecionada a dedo para que o livro ficasse perfeito. E agora nós vamos para a característica 3. Ainda falando sobre escrita, a característica número 3 é o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é uma técnica utilizada pelo Graciliano Ramos, onde ele salta para dentro da mente dos personagens e a gente consegue ver ali os sonhos mais íntimos deles, como a cama de couro que sim, a Vitória sonhava, ou mesmo como o Fabiano se considerando um bicho. O Fabiano muitas vezes pensava no seu Tomás da Bolandeira. E ele fala que seu Tomás da Bolandeira, ele tinha aquele conhecimento todo e no final, quando ele se deparou com a fúria da natureza, com a seca, aquilo não serviu para nada. E a gente consegue entender que é isso que Fabiano pensa sobre as pessoas, sobre as sociedades, sobre como as sociedades se organizam e sobre como o que é ser uma pessoa, o que é ser um bicho. Em determinado momento do livro, a gente descobre que o Fabiano, ele não acha ruim ser um bicho. Ele acha que um bicho, ele é capaz de sair de situações que possam ameaçá-lo, ele acha que ser um bicho é, é capaz de resolver problemas sendo um bicho, mas ele não se sente uma pessoa. E isso leva a gente diretamente para o ponto 4, como o Graciliano Ramos usa esses personagens e trata sobre as relações de poder. Em algum momento, o Fabiano, que é esse herói, não sendo herói, é esse anti-herói da nossa literatura, o Fabiano se vê em um determinado momento enfrentando o Soldado Amarelo. E quem é esse Soldado Amarelo? Pelo menos para mim, esse Soldado Amarelo representa um pouco sobre as elites brasileiras, representa ali um pouco sobre o exército mesmo, sobre o militarismo brasileiro e sobre como o povo, que é esse herói, tem às vezes o poder de agir contra esse militarismo, de agir contra essa autoridade, mas ele escolhe não agir. Ele pensa, ele repensa e em um momento de fúria ele parte para cima desse soldado e quando chega na hora
de fazer alguma coisa ali contra aquele soldado, ele escolhe não fazer nada. E o que é a representação dessa pessoa que muitas vezes sofre, que muitas vezes tem uma condição de vida muito precária, que sofre com um trabalho muito árduo, que sofre com a falta de educação, que sofre com a falta de ter uma vida melhor, e aí, no momento em que ela tem a condição de se revoltar contra aquela pessoa que está no poder, ela não faz nada. E talvez isso seja um dos reflexos mais emblemáticos de nós como povo brasileiro. E o que me leva diretamente para a quinta e última característica que, na minha visão, torna Vidas Secas como uma das melhores obras da literatura nacional. Para mim, a quinta característica é que a seca é um dos menores problemas em Vidas Secas. Ué, Zack, como assim? Exatamente. Para mim, a seca é um dos menores problemas em Vidas Secas, porque a gente tem um problema muito maior e que não tá ali implícito, ele tá em um subtexto. E esse problema foi o que eu falei lá no início do vídeo, é o quanto essas pessoas que não têm acesso a uma educação são marginalizadas. A gente consegue ter isso em alguns momentos do livro, eu vou citar aqui alguns deles. Em determinado momento, quando o Fabiano, sim, a Vitória e os filhos nessa estão vivendo nessa casa, nessa fazenda, onde eles conseguem ali um abrigo e conseguem trabalhar para o dono dessa fazenda, o... eles vão para a cidade, para uma igreja. É um evento de Natal que está tendo nessa igreja. E é incrível o quanto eles se sentem deslocados, o quanto eles estão deslocados. Desde o uso das roupas até mesmo o comportamento social ali diante daquelas pessoas. E isso mostra mais uma vez para o Fabiano o quanto ele se sente um bicho vivendo no meio das pessoas. Ele prefere conviver entre os animais, ele prefere se comunicar com, com os animais, com os bois, com as galinhas, com as cabras, porque a comunicação também é um grande problema nesse livro. A comunicação entre o Fabiano e assim a Vitória, a comunicação entre essa família e as pessoas que estão na cidade. Então, eles têm esse problema muito grande de comunicação, mas a gente sente que são personagens que não conseguem externalizar isso que eles estão pensando. Eles têm esse problema de comunicação, eles têm essas coisas que eles pensam, mas eles não conseguem externalizar. E isso fica muito claro quando você começa a perceber que também é um problema de linguagem. E fica mais claro ainda quando você começa a perceber que é um problema de educação. Aquela família não teve acesso à educação. Então, a falta dessa educação faz com que o Fabiano se sinta um animal. E faz com que a gente perceba o quanto essas pessoas que têm esses problemas de falta de educação são tratados quase que como animais na nossa sociedade. Eles são marginalizados. Um exemplo disso é o território em que eles vivem. É um território que fica à margem da cidade. E como pessoas que estão à margem dessa cidade e das cidades, eles têm sempre que fugir de seca em seca. Porque sempre que chega uma seca nova, eles vão ter que fugir. Porque eles não vão conseguir conviver no meio dessa sociedade. Eles não vão conseguir conviver nas cidades, porque eles não têm letramento, eles não têm estudo, eles não conseguem ler. Então, eles não conseguiriam, talvez, os trabalhos que estão disponíveis ali na cidade. E eles não sabem nem se comunicar direito. Assim, a Vitória até que sabe, sim, a Vitória é mais inteligente do que o Fabiano no livro. Ela sabe fazer conta com os caroços dos feijões, ela tem algumas ideias, mas o Fabiano, ele tem um pensamento tão internalizado de que ele é um animal, de que ele está à margem dessa sociedade, que ele tem até mesmo medo de pensar. Ele tem até mesmo medo de ter ideias. Ele tem medo do que isso possa causar com uma pessoa. E muitas vezes as pessoas que têm uma falta, as pessoas que não têm acesso à educação, elas têm medo do conhecimento. Isso é algo que é retratado nesse livro. E essa falta de educação faz com que essas pessoas que vivam marginalizadas
acabem se mantendo nessa situação por geração em geração. E esse é o maior dos problemas de vidas secas. Não é a seca, é o quanto essas pessoas que não têm acesso à educação são escanteadas. E para mim, uma das cenas mais emblemáticas do livro, e que para mim vai ser uma das melhores cenas da literatura, é a cena final de Vidas Secas. E aliás, se você não leu o livro, não quer tomar spoiler do final do livro, interrompe esse vídeo aqui, aí depois você volta. E continuando com spoilers, né? A cena final de Vidas Secas mais uma seca chega, essa família tem que fugir novamente e eles são andarilhos e eles têm que mais uma vez colocar o pé na estrada. É um livro que termina de uma maneira muito cruel, mas muito verdadeira, porque nós, enquanto sociedade brasileira, nós, enquanto pessoas que não são privilegiados, pelo menos nós pessoas que somos a sociedade brasileira em geral, até quando a gente vai ficar andando e andando em busca, talvez, de ter uma vida melhor? E esse ciclo só vai se repetir porque ele vai continuar acontecendo de geração em geração. E quando a família decide ir embora, eles estão fugindo de mais uma seca em busca de outra fazenda que eles nem sabem onde vão encontrar ou quando vão encontrar, o Fabiano pergunta ou fala para sim a Vitória, mas sem muita convicção, que os filhos vão ser vaqueiros. E assim a Vitória fala para ele assim: os meus filhos não, eles não vão ser vaqueiros que nem tu, eles vão para a escola, eles vão estudar. E isso para mim é muito triste, pensar nessas pessoas que são os trabalhadores brasileiros, as trabalhadoras brasileiras, que eles não têm mais sonhos para eles, porque eles sabem que o tempo deles já passou. Mas o sonho deles agora é para os filhos. E se o tempo deles já passou, se o tempo deles já não é mais possível alcançar aquele sonho, nem mesmo da cama de couro, então, apesar de toda essa vida difícil, pelo menos eles podem sonhar para os filhos. Pelo menos eles podem sonhar uma vida melhor para a próxima geração. E é isso, pessoal. Esse foi o meu Dissecando Vidas Secas. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho nas notificações, que eu vou sempre trazer vídeos da literatura, dissecando os melhores livros da literatura para vocês. Muito obrigado. Valeu!